Olá, caras alunas, caros alunos, pais encarregados de educação, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática do 7º ano. Antes de começar a nossa aula, deixo sempre uma dica: lavem sempre as mãos antes e depois de qualquer atividade. Vamos para a nossa aula de hoje conhecer o sumário. O nosso sumário de hoje vamos falar sobre adição sucessiva e também vamos falar de adição algébrica. Vamos conhecer os objetivos para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, o objetivo são os seguintes: reconhecer uma adição sucessiva, saber o que significa uma adição sucessiva, efetuar adição com duas ou mais parcelas, reconhecer uma adição algébrica, saber o que significa adição algébrica e efetuar adição ou soma com adição algébrica, tá certo? O que é adição sucessiva? Adição já sabe o que significa, palavra sucessiva também tenho certeza que já sabe o que significa. A definição de adição sucessiva é a seguinte: é uma adição com várias parcelas. Nas aulas anteriores ou na aula anterior nós vimos o que é uma adição. Vimos a adição com duas parcelas. Hoje vamos aumentar mais parcelas, ou seja, com 3, 4 ou até 5 também, se quiserem. De seguida vamos ver uma nota que diz o seguinte: para se efetuar uma adição com várias parcelas, primeiramente deve-se observar a expressão para ver qual é o melhor caminho a seguir. Pois, numa adição sucessiva, podemos adicionar sucessivamente as parcelas pela ordem que se apresentam ou utilizamos as propriedades da adição. Vamos ver um exemplo, eu vou explicar mais detalhadamente essa nota. Exemplo, nós temos aqui, entre parênteses, mais 5, mais menos 9, mais menos 5, mais 7, entre parênteses. Diz ali na nota que devemos observar a expressão. Observar não é só ver. Tá certo? Observar e ver cada detalhe no exercício. No primeiro processo, o que devemos fazer? Adiciona sucessivamente as parcelas pela ordem que se apresenta. Ou seja, tem a expressão, vocês podem resolver da forma que quiserem. Ou seja, como está apresentada a expressão. O que nós temos? Temos aqui 4 parcelas. Cada um do aluno deve fazer o seguinte: somar o primeiro número com o segundo número, ou seja, a primeira parcela soma com a segunda parcela, o resultado soma com a terceira parcela, assim sucessivamente. Fizemos o quê? Mais 5 mais menos 9. Nós temos uma dívida. A dica: temos uma dívida de 9, pagamos 5, ficamos a dever 4. Conta fácil, certo? Esse menos 4, desculpa, é o resultado da soma de mais 5 e menos 9. Esse resultado vamos somar com a terceira parcela. Menos 4 mais menos 5, devemos 4, voltamos a dever uma outra pessoa 5, num total estamos a dever 9. Vamos somar esse resultado com a última parcela, que é mais 7. Aqui fazemos a mesma coisa. Estamos a dever uma pessoa 9 escudos, vamos pagar 7. Já disse na aula anterior que mais significa que vamos pagar. Se eu devo 9, pago 7, então fico a dever ainda 2, ou seja, menos 2 é o resultado final. Reparem aqui que nós fizemos a soma de acordo com a expressão que se apresenta ali. É o primeiro processo. Vamos para o segundo processo. Utiliza as propriedades da adição. Mais à frente vamos ver as propriedades, ou vamos relembrar as propriedades,
que já estudamos para facilitar os cálculos. Vamos utilizar o mesmo exemplo anterior. Mais 5 entre parênteses, mais menos 9, mais menos 5, mais 7. Igual. Na nota diz ali, devemos observar bem o exercício. Observar porque às vezes aparecem coisas fáceis ali sem sequer notamos. Reparem só uma coisa. Estão a ver que temos ali na nossa expressão dois números simétricos. E nós já vimos que soma de números simétricos é igual a zero. Então isso facilita a soma. O que é que vamos fazer? Vamos trocar a ordem das parcelas. Repara que mais 5 em primeira parcela. O menos 5, que é o simétrico de mais 5, está na terceira ordem. Então vamos mudar esse número para segunda parcela. Ao fazer essa mudança, notamos uma propriedade. Que propriedade é essa? Já estudamos isso várias vezes. Propriedade comutativa. Tá certo? Por quê? Porque nós trocamos a ordem dessas duas parcelas. A terceira parcela veio para o lugar de segunda parcela. Agora vamos somar a segunda linha. Na segunda linha, nós agrupamos os números simétricos, ou seja, mais 5, entre parênteses, mais menos 5. São dois números simétricos. E o menos 9 mais 7, vamos agrupar mais atrás. Para agrupar, nós trocamos esse termo. Agrupar significa associar, que vem da nossa propriedade associativa. Vamos ver daqui a pouco. Entre parênteses reto, então vamos ter abrir parênteses reto, abrir parênteses curvo. Sempre que temos um curvo, abrimos um reto antes. Mais 5 entre parênteses curvo, mais abrir parênteses curvo, menos 5. Fechar parênteses curvo e também fechar parênteses reto. Mas abrir novamente parênteses reto para agrupar os dois termos, as duas parcelas que sobraram. Parênteses reto, abrir parênteses reto ali, abrir parênteses curvo também novamente, menos 9, mais abrir parênteses curvo, mais 7. Fechar parênteses curvo e no final fechar parênteses reto. Igual, podemos notar que na passagem da segunda linha para a terceira linha fizemos agrupamento. Agrupamos as duas parcelas. Então temos ali a propriedade associativa. Tá certo? Essas propriedades que eu estou a indicar, o aluno não é obrigado a indicar. Se o professor solicitar, vocês podem indicar essas propriedades. Tá certo? Vamos fazer a soma. A soma de mais 5 mais menos 5 dá igual a 0. E a soma de menos 9 mais 7 dá igual a menos 2. Obtivemos aqui uma outra propriedade que é a existência de elementos simétricos. Por quê? Porque na terceira linha nós notamos que tinha ali dois números simétricos, que é mais 5 e menos 5. E soma de 0 mais menos 2 para o final é igual a menos 2. Tá certo? Temos a soma de um número com 0 é igual a esse número. Notamos a existência de um elemento neutro, que é o 0. Ou seja, a propriedade é o elemento neutro da adição. Repara que a resolução, fizemos várias trocas ali, o resultado não se alterou da primeira representação que nós fizemos, do primeiro processo. Vamos para o terceiro processo, que diz o seguinte. Utilizando ainda as propriedades, para agrupar os números positivos por um lado e os números negativos do outro lado. Nesse terceiro processo, o que é que o aluno faz? O professor dá o exercício, a expressão vem de forma, às vezes, desagrupada, ou seja, vem número com sinal mais à frente, número com sinal mais atrás. O aluno o que é que deve fazer nesse terceiro processo? Organizar do jeito que quiser, ou seja, arrumar os que têm sinal mais à frente e sinal menos atrás. Ou também podem fazer, agrupar tudo que tem sinal de posição ou sinal de parcela à frente, sinal menos à frente, e os que têm sinal de parcela positivo atrás, como nós fizemos aqui. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo anterior só para vocês verem lá em casa como é que fica. Repara que mais 5 tem sinal positivo, mais 7 tem sinal positivo também.
Então vamos colocar os que têm sinal de parcela positivo à frente, tá certo? E os que têm sinal de parcela negativo vamos colocar atrás ou vice-versa, tá certo? Vamos colocar. Então ficamos assim, da seguinte forma: mais 5, entre parênteses, mais 7, mais menos 9, mais menos 5. Podem ver que os que têm sinal de posição positivo estão à frente e os que têm sinal de posição menos ou negativo estão mais atrás. Podem agrupar do jeito que quiserem. Vamos fazer a soma agora. Fazemos a soma da seguinte forma: eu somo esses dois que têm sinais positivos. Já vimos na aula anterior que a soma de dois números positivos é um número positivo. A soma de dois números negativos é um número negativo. É sempre bom ter esses conteúdos das aulas anteriores na ponta da língua, tá certo? Então vamos ver. Agrupamos dessa forma, mas antes vocês podem ver, quando trocamos o mais 7 para a posição, para ficar na segunda parcela, fizemos uma troca, certo? Se houve uma troca, então temos ali a propriedade comutativa. E agora vamos agrupar tudo que é positivo dentro de parênteses reto e tudo que é negativo dentro de parênteses reto também. Então, abrir parênteses reto, abrir também um curvo, certo? Mais 5, mais 7, fechar parênteses reto, mais abrir parênteses reto, abrir parênteses curvo, menos 9, mais menos 5, fechar parênteses curvo e no final fechar parênteses reto. Agora vamos fazer a soma. Vamos fazer a soma desses dois e vamos fazer a soma desses dois. Notamos, ao fazer agrupamento das parcelas, nós notamos ali propriedade associativa, ok? A soma de mais 5 e mais 7 dá igual a mais 12. E a soma de menos 9 mais menos 5 dá igual a menos 14. E por final, vamos somar esses dois, que é mais 12 mais menos 14. Eu devo 14, eu vou pagar 12, ainda devo 2. Ou seja, o resultado final é menos 2. Tá certo? Vamos passar para a adição algébrica. O que é adição algébrica? As expressões que têm operações de adição e subtração chamamos adições algébricas. Atenção! Qualquer adição algébrica pode se converter em adição sucessiva. Ou seja, quando temos uma adição algébrica, que eu vou explicar daqui a pouco, vamos transformar essa adição algébrica numa adição sucessiva que já vimos anteriormente. Vamos ver um exemplo aqui. Entre parênteses, menos 3, menos, entre parênteses, mais 5, menos, entre parênteses, menos 8, mais, entre parênteses, menos 11, mais, entre parênteses, menos 12. Vamos observar essa expressão. Reparem que, na aula anterior, nós vimos sinal de operação. Vimos que sinal de operação fica fora de parênteses. Então, vamos ver os sinais que estão fora de parênteses. Esse menos, esse sinal mais e outro sinal mais. Sinal menos que estão ali de vermelho ou a vermelho, sinal mais que estão azul. Esses sinais são sinais de operação. O que é que diz a regra? Devemos transformar numa adição sucessiva. Sabem que uma adição sucessiva não pode ter sinal menos como sinal de operação. Então vamos fazer o quê? Os sinais menos que nós temos ali fora de parênteses, vamos transformar tudo em sinal mais e dentro de parênteses a seguir vamos trocar para o sinal contrário. Ou seja, temos aqui sinal menos, vamos transformar para mais e entre parênteses temos ali mais 5, então vamos para o sinal simétrico. Tá certo? Porque nós temos aqui uma subtração. Nós vimos que esse primeiro número chama-se, ou a primeira parcela chama-se aditivo, e vamos fazer a soma do simétrico do subtrativo. Então vamos trocar esse sinal menos para mais, e esse sinal mais vamos para o seu simétrico, já vimos na aula anterior, que é menos 5.
Mesma coisa vamos fazer aqui também. Menos 8, temos menos 8 entre parênteses e temos o sinal de operação menos também que está fora. Então esse menos vamos trocar para mais e entre parênteses nós vamos trocar para o seu simétrico. Qual é o simétrico de menos 8? É igual a mais 8 ali. Desculpem. Não se esqueçam. Quando temos o sinal mais como sinal de operação, não devemos trocar, tá certo? Agora que já temos a nossa expressão transformada em adição sucessiva, vamos fazer a soma. Já vimos isso na aula anterior, ou no exercício anterior. Vamos somar menos 3 com menos 5. Ali vocês podem utilizar o processo que quiserem. Já vimos 3 processos. Podem utilizar o processo que querem, ok? Menos 3 soma com menos 5. O resultado soma com mais 8. E o resultado soma com menos 11, assim sucessivamente. Vamos conferir o resultado. Então, menos 3 mais menos 5, já sabe, entre parênteses, mais menos 11, entre parênteses, mais menos 12, entre parênteses, mais 8, entre parênteses. A soma, temos aqui menos 3, menos 5, menos 11, menos 12. O que é que nós fizemos? Agrupamos os que têm sinal de posição, tudo à frente tem sinal menos, os que têm sinal mais colocamos atrás. Fizemos a soma desses 4 termos aqui. Menos 3, menos 5 dá menos 8, menos 8, menos 11 dá menos 19 e menos 19, menos 12 dá menos 31. Isso já sabem fazer, adição sucessiva. E por último vamos somar menos 31, como só temos um número com sinal de posição mais, menos 31 entre parênteses mais 8 entre parênteses. Somamos esses dois, dá igual a menos 23. Ok? Agora passamos para um pequeno exercício. Calcula. Nós temos a linha A, entre parênteses, menos 3 sobre 2, mais, entre parênteses, mais 5 sobre 3, mais menos 2 sobre 4. Esse exercício vamos utilizar o nosso quadro para resolver. Ok? Nós temos ali a linha A, menos 3 sobre 2, mais 5 sobre 3, mais menos 2 sobre 4. Podem observar que nós temos aqui uma adição sucessiva. O que é que devemos fazer? Já vimos que é uma adição sucessiva, como diz a regra, devemos observar a expressão. A segunda parte é fazer o quê? Repara que nós temos aqui 3 números fracionários. Devemos fazer o quê? Já que os denominadores não são iguais, devemos fazer mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4? Vamos a um cálculo auxiliar. Múltiplo de 2, tá certo? Isso sabem fazer, vamos fazer rapidamente numa folha. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim sucessivamente. Múltiplo de 3, 0, 3, 6, 9, 12, depois 15. E por último, múltiplo de 4. Ok? 0, 4, 8, 12, 16, reticência, porque os múltiplos de um número é um conjunto infinito. Já vimos isso. No fim, vamos fazer o quê? Utilizar a ideia da aula anterior, que é múltiplo de 2, interseção com múltiplo de 3, interseção com múltiplo de 4. Ok? Fazer o quê? É procurar os elementos comuns aos nossos 3 conjuntos. Matéria que nós já vimos também nas aulas anteriores. Ou seja, o quê? Temos aqui 0, 0, 0. Então é um elemento comum, ou seja, um elemento que está nos 3 conjuntos.
2 está aqui, mas não está, também aqui não está. Então 2 não é comum. O que é que nós podemos verificar aqui? Elemento comum. Nós temos aqui 6 é comum a esses dois, mas não é comum ao terceiro. O 4 já vimos que não é, o 8 também não é. Então nós temos aqui o 12. O 12 é comum aos 3 elementos. Então o próximo elemento seria 12. Ok? E diz ali que devemos tomar o mínimo excepto 0. Então o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. Então aqui eu multiplico por 6, eu multiplico por 4 e aqui eu multiplico por 3. Agora vamos fazer a nossa multiplicação. 6 vezes 3 dá 18 sobre 12, mais 4 vezes 5 dá 20 sobre 12, mais menos 6 sobre 4. Sobre 12, desculpa. Vou só apagar aqui para ter um pouco de espaço. Agora já temos denominadores iguais. O que é que vamos fazer? Vamos somar os numeradores. Então vamos ter o quê? Somar aqui. Podemos organizar os que têm sinal mais ou os que têm sinal menos tudo à frente. Tá certo? Então vamos ter menos 18 sobre 12, mais menos 6 sobre 12, mais 20, tudo sobre 12. Agora já temos os que têm sinal menos à frente, vamos somar menos 18, menos 6 dá o quê? Menos 24 sobre 12, mais 20 sobre 12. Vou apagar novamente aqui para ter um espaço. Espero que já tenham copiado. Ok? Agora é só somar essas duas parcelas. Devo 24, eu pago 20. O que é que eu tenho? Ainda devo 4 sobre 12. Eis o nosso resultado final. O exercício ali na B diz o seguinte: entre parênteses, menos 3 sobre 4, mais menos 1 sobre 3, entre parênteses, menos 5 sobre 12. Repare que essa expressão é diferente da expressão anterior. A primeira expressão é uma adição sucessiva. A segunda expressão é uma adição algébrica. Isso eu deixo como TPC para praticar lá em casa, tá certo? E também tenho mais um exercício para vocês praticarem lá em casa. Diz o seguinte: usa as regras estudadas para efetuar as adições seguintes. A linha A, entre parênteses, menos 2 sobre 3, mais, entre parênteses, 1 mais 1 sobre 2, mais, entre parênteses, menos 1 sobre 6, mais, entre parênteses, menos 1 sobre 4. A linha B, entre parênteses, menos 4, menos 3, entre parênteses, mais, entre parênteses novamente, menos 2 sobre 5, menos, entre parênteses, menos 3 sobre 2, menos, entre parênteses, mais 5. Tá certo? Vamos ver aquilo que revisar aquilo que nós vimos hoje, tá certo? Nós vimos adição sucessiva, vimos o que significa adição sucessiva, vimos que a adição sucessiva é uma adição com mais do que duas parcelas. Vimos também adição algébrica, onde temos uma expressão que tem sinal de operação menos e tem sinal de operação mais. Assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.